Olá pessoal, estamos juntos agora iniciando mais uma oficina de número 13. Como eu tinha planejado inicialmente, combinado com vocês, as oficinas 13 e 14 eu deixei reservada para a gente fazer um overview bem condensado de todo o material do livro de vocês, tá? A gente geralmente estava oferecendo aqui oficinas num formato um pouco mais diferente, praticando exercícios, revendo alguns conteúdos, também eram sim alguns overviews, né? A gente pegava um pouquinho do conteúdo, destrinchava ele ali rapidamente para poder ter conteúdo suficiente para responder uma questão. Mas agora as oficinas 13 e 14 a gente vai deixar reservadas só para esse overview puro. Então assim, ó, aperta o cinto. Por quê? Porque é bastante conteúdo, né, pessoal? Eu planejei aqui para vocês, para oficina 13, a gente fazer uma revisão. A palavra revisão não cai muito bem, né? Mas eu gosto dessa palavra overview. Né? Revisão é uma coisa que você vai rever com mais calma, com mais tempo. Talvez reaprender, relembrar. O overview já não. O overview, assim, é aquela passada mais rápida que estimula o cérebro ali a refazer as conexões sinápticas de conhecimento, trazer lá do fundo da memória o conhecimento que vocês já adquiriram com as aulas, com os materiais, com as leituras, com os exercícios, com as provas, enfim, com toda essa gama de ferramentas que vocês têm aí disponíveis. Então, esse overview serve para isso, para arrancar lá do fundo e refazer essas conexões no cérebro para vocês relembrar esses conteúdos, certo? Então, nessa oficina a gente refaz esse overview do capítulo 1 ao capítulo 3, mais especificamente aqui como se fosse da nossa oficina 1 até a oficina 5, das aulas que estão lá já gravadas, disponíveis para vocês, da aula 1 à aula 5, que é geralmente metade do conteúdo, certo? Bom, um dos primeiros conceitos que a gente viu foi a importância de ter se criado um modelo de arquitetura de redes. Por quê? Porque a gente tinha computadores fabricados por diferentes empresas e independente dessas diversidades de empresas, os computadores precisavam se comunicar. Então, criaram métodos, modelos, prototiparam uma forma que fosse padronizada, independente da marca, do fabricante, do modelo, da versão, você ia conseguir estabelecer a comunicação entre duas unidades, duas estações, dois clientes, dois hosts, seja aí o sinônimo que você quiser usar. E por que então criaram essa arquitetura? Ela que define esses padrões. De um lado a gente tem a interface A, do outro lado a gente tem a interface B, então como se fosse uma máquina A, uma máquina B. E a gente sabe que a gente costuma desenhar assim, né? O sistema operacional aqui em cima, o hardware aqui embaixo. A gente fala em camada mais alta, que é o sistema operacional, camada mais baixa, que é o hardware. Então, desde a solicitação do usuário que interage lá com o sistema operacional, solicitando uma comunicação, o envio de um e-mail, por exemplo, sai lá de cima essa comunicação. E ela vem descendo, vem descendo, vem descendo. Em cada uma dessas camadas aqui vão sendo realizados alguns processos, alguma prototipagem, alguma modelagem, alguma padronização, formatação desses dados, transformando eles em quadros, em bits, enfim. Ela vem sendo trabalhada desde o software até chegar na última camada, que é o hardware, e que vai fazer essa transmissão. Então é importante a gente relembrar disso, que a solicitação do uso da rede vem do usuário. O usuário que solicitou esse acesso, o envio de e-mail, o recebimento de um e-mail, o acesso a um banco de dados, inserção, delete desse banco de dados, enfim,
ela vem desde o do momento mais alto do sistema operacional e vai sendo trabalhada até chegar ao ponto de ser transmitida. Óbvio que nessa transmissão existem aí modelos diferentes. Aqui nesse meio físico, a gente pode estar trabalhando com cabo par trançado, com fibra ótica, com rede sem fio, por que não? Então são variações que também vão contemplar aí na nossa revisão. E quando chega lá do outro lado, a máquina B recebe esse sinal que chegou lá do outro lado, provavelmente um sinal elétrico. A gente trabalha o computador com a linguagem binária. Então esse sinal chega de uma forma modelada aí eletricamente. E a gente tem que ir reconstruindo até chegar lá no sistema operacional de novo. Então precisou estabelecer um padrão universal, internacional, independente para quem era, para eu conseguir comunicar dois computadores. O fato é, criaram um modelo ideal. Para esse modelo ideal chamaram de modelo OSI. A gente tem aqui o acrônimo dele, Open System Interconnection Model. Para quê? Porque eles idealizaram que com 7 camadas era suficiente para realizar uma comunicação. Então eles definiram aqui desde a camada mais alta até a camada mais baixa. E aqui a gente não vai adentrar em cada uma de novo, né? Isso aí, como eu disse, o próprio cérebro já tem que ir voltando essa informação. Importante é saber que desde o sistema operacional até a transmissão por hardware é realizado pequenos processos, pequenas tarefas. Fato é que esse modelo ele é considerado ideal. Tudo que é ideal em computação não quer dizer que eu precise usar esse modelo. Eu posso modificar ele. E as empresas naquela época, né, muitos anos atrás, elas colaboravam bem mais com o desenvolvimento tecnológico, né? Elas precisavam de alguma aplicação, elas pagavam para funcionários internos, às vezes, criar, ou contratavam empresas para criar, resolver aquele problema, e depois disponibilizavam isso aí para a sociedade, passavam por comitês, organizações, institutos, enfim, que normatizavam, asseguravam que lá estava bom. Esse protocolo ideal, a gente já, não só eu, mas como professor da disciplina de vocês, já apresentou que em cada uma dessas camadas aqui, também existem protocolos que estão sendo executados, porque cada um desses protocolos, por exemplo, HTTP, protocolo para navegação de internet, ele é requisitado lá na camada de aplicação, na camada mais alta. E vocês têm aqui protocolos aqui, por exemplo, para rede Ethernet, tá lá na camada de enlace, uma camada mais baixa, essa camada que é responsável pela montagem dos quadros, dos frames. Então, assim, está associado não só em dividir a tarefa de comunicar uma rede em 7 partes, mas dentro de cada parte existem protocolos que rodam, que executam dentro de cada uma dessas fases. Só que viram que o modelo ideal acabava sendo um pouco lento, para algumas aplicações estava atrapalhando, principalmente para a internet. Lembra que a internet é uma rede de outras redes? Então tem um emaranhado gigantesco, como a gente já viu lá nos vídeos, que estão interconectados. Essas redes precisam de uma comunicação mais ágil. Por quê? Porque existem muitos caminhos, um emaranhado muito grande, e você precisa ter um roteamento um pouco melhor desses caminhos na internet. E foi quando proporam, então, um modelo chamado protocolo TCP/IP. Ele surgiu inicialmente para a internet, para agilizar essa comunicação na internet, mas foi tão bem concebido, tão bem utilizado, que acabou sendo adotado até para comunicações internas, para a intranet, para as redes locais que a gente cria. Então esse modelo ele tem menos camadas, isso agiliza o processo, a ideia continua sendo a mesma, da mais alta até a mais baixa, não só
por ter menos camadas, não quer dizer que ele faça menos do que o modelo OSI. É como se essas 3 camadas aqui fossem implementadas de uma forma mais sucinta, mais rápida, mais simples, mas também com o mesmo critério aí de segurança e tudo mais, nessa camada de aplicação. Como se essas 2 camadas aqui mais abaixo fossem implementadas na última camada do modelo TCP/IP. Então, tem essa diferença, a gente tem que saber que o modelo OSI é o modelo ideal, ele garante que 2 dispositivos se comuniquem, e foram surgindo propostas, e a que mais pegou e a que é mais utilizada até hoje é a TCP/IP, com 4 camadas. Bom, como a gente está falando aí de comunicação, desses dispositivos, aí eu consigo criar uma classificação desses dispositivos mediante o espaço físico. Então, se eu tenho um dispositivo A e B se comunicando, o quão distante ele está, né? Então, eu consigo representar por dispersão geográfica, consigo por limitações aí, para conseguir definir classes para esse tipo de rede minha rede. Na literatura, a gente tem que conhecer pelo menos essas três classes, que é a LAN, a MAN e a WAN. O que difere entre elas? Ó? Fica a dica aí, tanto em português como em inglês. Se você colocar em ordem alfabética aqui, ó, L, M, W, você já vai estar colocando a abrangência pequena, média e grande. Então, um macetinho aí para memorizar isso um pouco melhor. Mas o bom é entender, né? O que é esse pequena, média e grande? Uma LAN, uma Local Area Network, como o próprio nome diz, ela é para redes locais, redes pequenas, que se limitam aí a uma sala ou até um prédio inteiro. Então não fica limitado fisicamente a uma sala, a uma dimensão. Você pode estender isso. Um campus, imagina uma universidade, imagina que você tem vários departamentos, prédios separados, interconectados entre si. Isso também é uma rede local. Então a gente não pode se limitar a uma rede local que é uma coisa pequena, caseira. A gente pode ter uma rede local com 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil computadores se for preciso. Se esse campus for grande, se eu conseguir definir, controlar e gerenciar essa minha rede, se ela tiver possibilidade de compartilhar informação interna, intranet, sem acesso à internet, pronto. É uma rede local. As redes MAN de Metropolitan, elas já se estendem um pouco e elas são classificadas aí para permitir comunicações, por exemplo, numa região de uma cidade. Então, quando eu tenho alguma TV local, quando eu tenho algum provedor de internet local e ele não precisa passar os cabeamentos na cidade toda para oferecer o serviço para você acessar, então essa rede que ele cria na sua cidade, ela torna-se uma rede MAN. Agora, quando eu interconecto essas redes MANs, essas cidades, esses estados, esses países, enfim, não posso nem me limitar ao globo, ao terrestre, porque a gente já tem comunicação com satélites e enfim, não cabe aqui ao caso a gente ficar dialogando, mas essa região ela já se torna grande, quase que ilimitada. Então, quando eu interconecto essas cidades, esses estados, esses países, já cai numa classificação de MAN. Então, a LAN, MAN e WAN, pequena, média e grande, sala, no máximo um campus, a próxima cidade e a próxima praticamente limitada. Existem outras? Existem várias. Vocês pegarem lá no Google, vai lá, principalmente na Wikipédia, que é mais rápido, mais fácil vocês acessarem, não estou falando que é a melhor fonte, mas vocês vão ver que tem um monte de tipo de classificação lá, PAN, NAN, FAN, um monte, tá? Mas essas são as 3 principais. As outras fazem parte dessas 3 classificações. Overview aí, ó, aperta o cinto aí. Sinal analógico e digital. Analógico ele é contínuo, tem variação contínua no espaço, pode aceitar qualquer valor aqui no eixo Y.
Já um sinal digital não, ou ele é 0, no mesmo instante de tempo ele pode mudar para 1, ou 0, ou 1, ou 0, ou 1. Essa aqui é a diferença. Sinal contínuo, sinal analógico. Sinal aqui que a gente não tem variação no espaço, é só 0 e 1, sinal digital. Tipos de comunicação paralela e serial. Serial eu tenho um único duto de comunicação. Cada informação que eu quero transmitir, que eu estou exemplificando com letras, que são, na prática, padronizadas pela tabela ASCII. Procura aí o que é ASCII. ASCII 2 já é a versão. Consigo então enviar bit a bit, 1 e 0 por vez. Diferente da paralela, que eu tenho vários dutos de comunicação e ao mesmo intervalo de tempo eu consigo enviar várias informações. Comunicação síncrona, ela depende de um relógio, ela depende de uma sincronização, a gente costuma falar uma batidinha de tambor, para realizar, iniciar ou terminar uma transmissão. Já a comunicação assíncrona não precisa, ela pode iniciar ou terminar a qualquer momento, sem ter um momento certo para começar e terminar, só que para isso ela precisa de alguns bits a mais, a menos, para informar. Esse aqui é um dos mais interessantes, a gente pode estender esses conceitos aqui não só para a computação, mas para diversos outros componentes, interfaces, periféricos aí, de telecomunicação. É os modos de transmissão. O primeiro é o simplex. Simplex porque o transmissor envia uma mensagem para o receptor. O receptor nunca envia uma mensagem para o transmissor. Então é unidirecional, só tem uma direção. Exemplo disso aqui, estação de rádio. A estação de rádio emite o sinal para o seu rádio. Não é o seu rádio que emite para a estação de rádio. Emissora de TV, o próprio nome fala, emissora de rádio, emissora de TV, ela só emite o sinal. Half duplex, agora eu tenho o transmissor enviando, então do A para o B, e o B pode enviar para o A, ele pode virar transmissor. Só que olha a palavrinha aqui, ou seja, ou o A está transmitindo para o B, ou o B está transmitindo para o A, nunca ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui os exemplos mais clássicos, os walkie-talkies. Quando um usuário quer falar, rádio amador, ele aperta o botão e trava o canal de comunicação para envio. Quando ele trava para envio, não adianta outra pessoa tentar travar para enviar, que também não vai enviar. Vai colidir informação, ninguém vai ouvir ninguém. Então por isso que eles até criaram um comando, uma palavra, para saber quando o outro pode falar, né? Câmbio. Eu falo minha mensagem, câmbio, paro. Para que o outro possa falar. Já full duplex, ao mesmo tempo, ambos podem transmitir, ambos podem receber. Esse tipo de comunicação aqui é muito utilizado hoje em dia nos telefones pessoais, fixo, rede móvel. Então eu posso falar e ouvir ao mesmo tempo. Então a gente pode estender isso aqui para diversos outros, qualquer dispositivo que se comunica, um modem, um roteador, qualquer uma placa de rede, a gente pode ver se ela é simplex, half duplex e full duplex. Tranquilo? Bom, vou deixar aqui para vocês rapidinho para dar uma quebrada nesse overview, para vocês darem uma respirada, um vídeo que eu acho muito interessante. Uma visão da Microsoft do futuro para a área de fabricação. Um vídeo curtinho aí, 2, 3 minutinhos, só para dar uma quebrada, porque eu gosto muito desses vídeos, essas visões futuras da Microsoft, como que ela vê que a tecnologia, a comunicação, as redes de computadores vão facilitar mais ainda as rotinas do ser humano. Aí a gente volta depois e termina esse primeiro overview. Aguardo vocês.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Fala pra mim, tem um pouquinho de comunicação de redes aí? Será que tem só um pouquinho? Tem bastante, né? E outra, só rede de computador? Claro que não. Tem bastante processamento aí envolvido, tem bastante inteligência artificial, tem bastante projeção, tem bastante programação, tem bastante de tudo de computação, tudo de tecnologia, tudo trabalhando integrado, né? Então, não só para a nossa área aqui de redes de computadores da nossa oficina, mas olha como um todo que está interligado. Então, por isso que eu gosto desses vídeos aí, ó. Muita coisa já está acontecendo. Bom, dando sequência aqui, os tipos de cabeamento. A gente tem aí cabo coaxial, é os mais antigos. Antigamente era usado para comunicação de computadores, que tinha muito problema, queimava muito, mas é um cabo bom. Ele tinha uma limitação de distância bem grande, muito maior que o par trançado. Só que também era muito delicado, contorcia ele, já se quebrava, já se interrompia, enfim. Hoje é muito usado ainda para TV, câmeras, enfim, transmissão aí por satélite, enfim. Cabo par trançado já é e continua sendo o que a gente tem aí mais comum no nosso dia a dia nas redes de computadores, por ser um cabo mais barato, mais flexível, você não consegue quebrar ele tão fácil. A limitação dele é de 90 metros, então depois de 90 metros ou você coloca um repetidor, ou já não dá mais para usar esse par trançado. Não podemos esquecer da fibra ótica, tem a vantagem aí já de ser quase que limitado na sua distância, ter uma velocidade super rápida, só que em compensação é também um pouco mais delicado, mais caro para você fazer esses cabeamentos, essas pontes, essas fusões, sem ter um maquinário especial, até um pessoal bem treinado para fazer isso aí, porque é tudo caro. Então tudo varia de acordo com a sua necessidade. Você precisa de desempenho, você tem que estar preparado para pagar isso. Switches, a gente não pode se limitar a essa figura, lógico que existem vários fabricantes, vários modelos, várias marcas com mais, menos portas, mas os papéis deles são de centralizar essas comunicações, conseguir distribuir a comunicação de forma correta, sem fazer broadcast, que é o que o Hub faz. O Hub pega uma informação e envia para todo mundo da rede, nem importa se interessa ou não a informação. O Switch já não, ele tem um controle, dentro da memória dele ele grava as rotas, os caminhos, os dispositivos, em que porta que está e consegue comunicar diretamente com ele. Os roteadores, também a gente não pode se limitar a essa imagem, existe uma centena, esses aqui são os mais comuns, a gente coloca nas nossas casas, mais para distribuir o sinal para a gente, fazer o papel aí, do que para definir as melhores rotas, que é bem usado nas empresas, modelos mais tecnológicos, mais sofisticados para agilizar a comunicação numa rede. Os dois tipos aí de arquitetura, né? O cliente e servidor, quando eu separo de um lado da minha rede os meus servidores, do outro lado da minha rede os meus clientes, é o modelo mais usado aí nas empresas, mas a gente não pode deixar de lado o bom e velho rede ponto a ponto. A gente conecta diretamente duas máquinas, essas máquinas não precisam estar fisicamente próximas, exemplo disso são programas P2P aí, ó, o Torrent, Emule, quem lembra do Emule? Bem velhinho, né? Faz um tempinho já. Mas tem muita gente que usa ainda. A gente não se limita só a estações físicas próximas, a gente extrapola isso para distâncias maiores. Desde que a gente faça uma comunicação direta, é uma rede ponto a ponto. Topologias, sempre tentem lembrar do nome, lembrar da figura. Da figura você vai conseguir extrair os conceitos, né? A barramenta é tipo um varalzão que você vai pendurando as estações. A estrela você centraliza aqui a comunicação num ponto, geralmente um roteador, um switch. Se alguma estação vier a ficar fora, não atrapalha o funcionamento, só se ficar fora o switch, esse centralizador. A gente tem a anel, conecta aí de forma circular. O problema é que se essa rede se romper, seja a rede física ou o computador parar, você atrapalha toda a comunicação. Por isso criaram a de duplo anel, que vocês têm uma redundância.
Arquiteturas aqui, topologias do tipo árvore, que você pode ir fazendo no formato aqui de hierarquia. Malha, quando você pode sair fazendo várias conexões ponto a ponto. Malha total, que obriga todas as estações a estar ligada diretamente com todas. Isso aí fica muito caro, muito cabeamento, só que agiliza a comunicação. Para alguns processos é muito bom isso. Redes mistas, que você pode ir usando um ou mais tipos aí de topologias. Então a gente tem bastante tipo de topologia aí, né? Sobre os protocolos, para navegar na internet é o HTTP, que solicita uma consulta para o servidor busca na internet e retorna essa informação. Trabalha aí por padrão na porta 80. A gente tem que lembrar do FTP, que o usuário faz a solicitação e utiliza a porta 20 e 21. A 21 controla a conexão, a 20 faz a transmissão dos dados. Para enviar e-mail, a gente tem o SMTP. Ele trabalha com a porta 25, quando é com baixa segurança, né, segurança comum. Ou 465, quando a gente já tem aqui protocolos aí de segurança. Para recebimento, a gente tem dois. O POP e o IMAP. O POP 3 é na porta 110, o IMAP na porta 143. O POP faz uma cópia dessas mensagens, enquanto que o IMAP é uma visualização em tempo real da sua caixa de e-mail. E por fim, aqui a gente tem os tipos de endereçamento unicast, quando eu envio de uma para uma, envia diretamente. Multicast, quando eu envio de uma para um grupo. E broadcast, quando eu envio de uma para todas as outras. A gente vai ficando por aqui com esse overview. Aguardo vocês na próxima oficina. Um abraço.